Bom dia, pessoal do online que está acompanhando ao vivo, a galera aqui do presencial. Nós ontem paramos nossa terceira aula sobre polícia judiciária, sistemas de investigação e inquérito policial, falando do prazo. Hoje a gente chega para a última aula sobre esse assunto. Claro que ontem eu já disse que a gente iniciaria hoje com arquivamento, mas eu vou fazer uma última observação em relação ao tema prazal. Uma última consideração, aí a gente passa para o próximo ponto. Que foi o seguinte, ontem eu parei falando de todos os prazos que nós temos no ordenamento processual. Falei do prazo que está previsto no artigo 10 do CPP, artigo 51 da Lei de Drogas, lei que trata sobre a organização federal, organização da Justiça Federal. Falamos do Código de Processo Penal Militar, da lei que trata dos crimes contra a economia popular, enfim. Tratamos de todos aqueles prazos relevantes que nós temos no ordenamento. Num ponto da aula, eu ressaltei que aqueles prazos diziam respeito às hipóteses de prisão em flagrante e prisão preventiva. Isso no tocante indiciado preso, claro. Tratando-se de indiciado preso, eu revelei aqui os prazos no tocante a uma prisão em flagrante e uma prisão preventiva. Antes de iniciarmos a análise do tema encerramento do inquérito policial, o que eu quero ressaltar é o seguinte: aqueles prazos que nós comentamos não necessariamente se aplicarão à prisão temporária. Na verdade, fazer uma última observação sobre prisão temporária e essa relação com o prazo de conclusão do inquérito policial. Qual é o nexo que existe, qual é a conexão que vai existir entre o tema prisão temporária e a própria conclusão do inquérito policial, enfim, o próprio prazo de conclusão do inquérito policial. O primeiro ponto que vai revelar esse nexo entre prisão temporária e o prazo de conclusão do inquérito policial é o fato de que a prisão temporária só tem cabimento no inquérito policial. Então, o primeiro ponto relevante é esse. É o fato de que a prisão temporária é uma prisão eminentemente inquisitorial, ao menos para a doutrina ainda majoritária. Então, com fulcro no artigo 1º da Lei 7.960 de 89, artigo 1º, inciso 1º, eu posso afirmar que a prisão temporária só tem lugar no inquérito policial. Esse é o entendimento majoritário ainda na literatura processual, o entendimento que ainda predomina na doutrina majoritária, a incidência da prisão temporária apenas na fase do inquérito. Então isso é básico, a CESP já cobrou algumas vezes, ou seja, oferecida a denúncia, encerrada está a possibilidade de se decretar uma prisão temporária. Encerrado o inquérito policial, concluído o inquérito, claro que concluído está a possibilidade de se decretar uma prisão temporária. Prisão temporária, pela Lei 7.960, só tem cabimento na fase do inquérito policial. Por essa lei, só cabe na fase do inquérito. Então é esse entendimento majoritário que predomina. Ah, professor, por que você está reiterando isso? Por que você está sendo tão firme nessa posição que é majoritária ainda? Porque vejam que interessante, a Lei 12.403 de 2011 alterou o artigo 283 do CPP. Aquela lei que mudou todo o tratamento das prisões cautelares no processo penal e das medidas acautelatórias, alterou o 283 do CPP e também falou na prisão temporária, mencionou a prisão temporária como uma das espécies de prisões cautelares. Só que admitiu implicitamente a decretação da prisão temporária em qualquer espécie de investigação criminal. Ressaltou a possibilidade também de se decretar a prisão temporária em sede de investigação criminal. Então, hoje existe esses dois pontos, esses dois posicionamentos, fruto de disposições legais antagônicas. Vale dizer, você tem a lei de 89 da prisão temporária, que é específica, que só admite prisão temporária no inquérito. E você tem o artigo 283 do CPP, que vai alongar essa possibilidade, estendendo também a possibilidade da prisão temporária em qualquer espécie de investigação criminal. Mas eu repito, majoritariamente prevalece ainda que, concluído o inquérito policial, concluída está a hipótese de decretação da prisão temporária. Majoritariamente prevalece ainda que a prisão temporária só tem lugar na fase do inquérito policial. Até porque a lei de introdução do Código de Processo Penal dispõe
e tratando-se de conflito de normas em matéria prisional, eu tenho que aplicar a norma que é mais benéfica para o imputado. Então, como a matéria aqui é prisional, a interpretação que eu faço é uma interpretação mais benéfica para o imputado. Porque é uma hipótese legal que vai restringir efetivamente o status libertatis, enfim. A primeira posição é que prevalece na doutrina. Mas dito isso, feita essa consideração, eu preciso ressaltar também que a prisão temporária é a única prisão cautelar que tem um prazo estipulado em lei. É a única modalidade de prisão cautelar que tem um prazo expressamente consagrado em lei. Vale dizer, a regra geral é que a prisão temporária vai ter um prazo de 5 dias prorrogáveis, se houver necessidade, por mais 5 dias. Então, nos crimes não hediondos, nos crimes não equiparados a hediondos, a regra geral qual é? A prisão temporária com um prazo de 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. Isso nos crimes não hediondos, não equiparados a hediondos, você tem a prisão temporária com esse lapso aqui, 5 dias prorrogáveis, nova ordem judicial, se houver necessidade, por mais 5 dias. E aí vejam, em relação ao prazo de conclusão do inquérito policial, nesse primeiro exemplo aqui, nessa primeira hipótese, eu não vou ter problemas. Porque nós vimos aqui que, estando indiciado preso na esfera estadual, o prazo de conclusão do inquérito policial será de 10 dias. Então, em regra, não vai existir aqui qualquer problema quanto ao prazo de conclusão do inquérito policial. Porque mesmo que a prisão temporária seja prorrogada, eu vou alcançar o limite máximo de conclusão do inquérito para hipótese de indiciado preso. Então, tratando-se de crime não hediondo, o prazo da prisão temporária é de 5 dias por mais 5. Não vai existir problema, já que o inquérito policial, segundo o artigo 10 do CPP, pode durar até 10 dias. O acessório segue a sorte do principal. Só existe prisão temporária se existe inquérito. Eu não posso ter prisão temporária sem a existência desse procedimento inquisitorial. Então, óbvio que o inquérito policial não pode ser concluído antes de findar o prazo da prisão temporária. O grande problema diz respeito ao artigo 2º, parágrafo 4º, da criticada Lei 8.072 de 90. O grande problema é o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos, que prevê um prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias quando a prisão temporária for decretada em crimes hediondos ou equiparados. Então a grande celeuma é essa aqui, ó. Como é que eu vou conjugar isso com o prazo de conclusão do inquérito policial? Porque pelo 10 do CPP, o inquérito policial tem que terminar em 10 dias. Não existe prisão temporária sem inquérito policial. Acessório segue a sorte do principal. Qual é a consequência disso? Duas posições na doutrina em relação a esse tema. Ok? Então, vou repetir. No tocante aos crimes hediondos e equiparados, a prisão temporária pode ser decretada por 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30 dias, chegando a 60 dias de prisão inquisitorial. Claro que isso supere muito o prazo de conclusão do inquérito policial que nós temos no CPP. Então, nos crimes hediondos e equiparados, a prisão inquisitorial, a prisão temporária pode chegar até 60 dias. Pode alcançar até 60 dias. Agora, no 10 do CPP diz que o prazo de conclusão do inquérito policial estando indiciado preso é de 10 dias. Ou seja, como é que vai resolver esse problema? Duas correntes doutrinárias em relação a esse tema. Ok? Duas correntes em relação a isso. Primeira corrente. Vamos anotar. Ok? Oi. Vamos lá. Boa. Olha, recapitulando. Prazo de prisão temporária e conclusão do inquérito policial. Primeira hipótese que eu citei.
Crime não hediondo, crime não equiparado a hediondo. Prazo de conclusão, 5 dias, ou melhor, prazo da prisão temporária, 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. É o artigo 10, o artigo 5º, artigo 5º da lei, o artigo do prazo da prisão temporária, 5 mais 10 dias do inquérito policial, 10 do CPP. 10 do CPP. Da prisão temporária, artigo 5º da lei 7.960 de 89. Deixa eu confirmar aqui que você me pegou. Só me engano, artigo 5º da lei 7.960 de 89. De 89. Da lei da prisão temporária. O artigo. Artigo 2º caput, pessoal. Melhor afirmando. Artigo 2º caput. Ok? Corrijam aí. É artigo 5º. Artigo 2º caput, que prevê o prazo de 5 dias da prisão temporária. Artigo 2º caput da lei. Ok? Da lei 7.960 de 89. Ok? Então, prazo da prisão temporária. Crime não hediondo. 5 dias prorrogáveis por mais 5. Artigo 2º caput da lei 7.960 de 89, ok? Prazo da prisão temporária pode chegar até 10 dias. Aqui eu não vou ter problema em relação ao prazo que está no artigo 10 do CPP, ok? Que é um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial, se o indiciado estiver preso. Agora, no artigo 2º, parágrafo 4º da lei de crimes hediondos, o prazo da prisão temporária será de 30 dias, e se houver necessidade, prorrogável por mais 30 dias, por exemplo, homicídio qualificado. Então, a prisão temporária pode chegar até 60 dias. Qual é a pergunta que eu faço para a gente revelar duas correntes sobre esse assunto? Nos crimes hediondos e equiparados, qual será o prazo de conclusão do inquérito policial se existir prisão temporária? Vou repetir. Então, qual é a pergunta que eu faço? Nos crimes hediondos e equiparados. Os crimes hediondos e equiparados. Qual será o prazo de conclusão do inquérito policial, do procedimento administrativo, se existir prisão temporária? Qual será o prazo de conclusão do inquérito policial se existir prisão temporária? Duas correntes sobre esse tema. A primeira corrente é a seguinte, que eu já adianto que é minoritária. Primeira corrente que é minoritária. Para essa primeira corrente, o prazo de conclusão do inquérito policial, estando o indiciado preso, para essa primeira corrente que é minoritária, o prazo de conclusão do inquérito policial, estando o indiciado preso, qual é o prazo? 10 dias, vai ser acrescido ao prazo da prisão temporária. Então, para essa primeira corrente, que é flagrantemente minoritária, o prazo de conclusão do inquérito policial, estando o indiciado preso, né, o prazo de 10 dias, vai ser acrescido ao lapso da temporária, ao prazo da prisão temporária. Vai ser acrescido ao prazo da prisão temporária. Então, por exemplo, caso lá da Boate Kiss, se o delegado capitulou, por exemplo, aquele fato como homicídio qualificado, imagine, por exemplo, um absurdo, né? Que seja uma hipótese de homicídio doloso e ainda tivesse configurado homicídio qualificado. É crime hediondo. Prisão temporária seria por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias. Então, nós teríamos o prazo da prisão temporária, 30 dias, e acresceria ainda mais 10 dias para concluir as investigações. Elas poderiam durar, por exemplo, 40 dias. Se tiver prorrogação, seriam 60, acrescidos mais 10 dias. Essa é a primeira corrente que é minoritária. Qual é a que prevalece?
Segunda corrente. Segunda corrente. O prazo de conclusão do inquérito policial. Nesses casos, segunda corrente, majoritária, maioria na literatura. O prazo de conclusão do inquérito policial vai corresponder ao prazo da prisão temporária. Então, a segunda corrente, que é majoritária, é a posição de Norberto Avena, é a posição de Eugênio Pacelli, de Torinho Filho, de Guilherme Nucci, ou seja, o prazo de conclusão do inquérito policial vai corresponder ao prazo da prisão temporária. Okay? E por que eu utilizei essa expressão conclusão? Porque há doutrinadores que se apressam e acabam se equivocando. Falam o seguinte, ó, se existe prisão temporária em crime hediondo, o prazo do inquérito policial vai corresponder ao prazo da prisão temporária. Então, por exemplo, decretou a prisão temporária por 30 dias, o inquérito duraria apenas 30 dias. Mas não é assim. O inquérito não necessariamente vai se iniciar com a prisão temporária. Às vezes já existe um inquérito em curso, a prisão temporária é decretada, então o delegado vai ter o prazo da prisão temporária para o quê? Concluir as investigações. Eu não vou acrescer mais 10 dias nesse lapso que já é exagerado. Óbvio que esse não é o entendimento mais benéfico para o indiciado. Este não é o entendimento, a primeira corrente, mais benéfico para as garantias individuais. Então, o que vai prevalecer é essa segunda posição. Vale dizer, existindo prisão temporária em crime hediondo ou equiparado, por exemplo, tráfico de substâncias entorpecentes, o prazo de conclusão do inquérito policial vai corresponder ao prazo da prisão temporária. Ok? Olha, esse tema é importante até para a peça prática de delegado. Nós já tivemos 2 provas da CESP, delegado de Polícia Civil da Bahia e delegado de Polícia Federal, que um dos pleitos que você tinha que fazer na representação, né, até eu fiz 3 pareceres, graças a Deus, fiquei muito feliz essa semana, 3 pareceres para 3 recursos de delegado de Polícia Federal. Os 3 recursos com base nesses pareceres foram providos, graças a Deus, os caras vão para o TAF aí. Essas já vão partir para o TAF na Polícia Federal, né? Então a CESP é mais, essa questão recursal, a CESP é mais flexível do que em relação a outras bancas, a gente percebe isso. Ave Maria, não é mais flexível, por exemplo, que a Fundação Getúlio Vargas. Mas enfim, 2 peças onde nós tivemos representações de prisão temporária. E aí vejam, por exemplo, existe um liame muito pequeno entre prisão preventiva e os requisitos da prisão temporária. Às vezes o aluno fica na dúvida, professor, quando é que eu vou pedir uma prisão temporária, quando é que eu vou pedir uma prisão preventiva? E nas 2 provas, a distinção para evidenciar que a representação tinha que ser por uma prisão temporária, girava justamente em relação a essa questão do prazo de conclusão do inquérito policial. Porque se você pedisse a prisão preventiva, o inquérito policial já teria que terminar. E o enunciado dizia que as investigações deveriam prosseguir. Ou seja, só poderiam prosseguir, evidentemente, com a decretação da prisão temporária, porque aí eu teria um prazo muito mais dilatado para concluir as investigações. Então, cuidado com isso. Hoje, a diferença ontológica entre uma prisão preventiva e prisão temporária é ínfima. Essa questão prazal e a imprescindibilidade dessa prisão para as investigações do inquérito policial é que vai influenciar e muito, principalmente, uma peça profissional, numa questão, eventualmente, de delegado de polícia, civil ou federal. Ok? Perfeito. Dito isso, partimos para o próximo ponto, que é encerramento do inquérito policial. Encerramento, conclusão do inquérito policial. Encerramento ou conclusão do inquérito policial. Falamos do prazo em que o inquérito policial tem que ser concluído, então vamos falar efetivamente de outro ponto importante, que é a conclusão do inquérito policial. Conclusão ou encerramento do inquérito policial. Pessoal, a peça final do inquérito policial é o relatório.
O relatório é a peça final do inquérito policial. A última peça inquisitorial que nós temos é o relato feito pela autoridade policial, o relatório. Ele tem previsão no artigo 10, parágrafo 1º, parágrafo 2º do CPP, e foi tratado significativamente no artigo 2º, inciso 1º da Lei de Drogas. Cuidado com esse dispositivo. Artigo 2º, inciso 1º da Lei 11.343 de 2006. 52. Artigo 52, inciso 1º da Lei de Drogas. 52, inciso 1º da Lei de Drogas. E artigo 10, parágrafos. Os 2 primeiros parágrafos do Código de Processo Penal. Então, nesses dispositivos, nós temos o tratamento do relatório no ordenamento jurídico. Relatório que é uma peça final do inquérito policial. Claro, tem uma natureza informativa. Relatório policial não é uma sentença condenatória, em que pese muitos delegados não saberem disso. É uma narrativa de tudo que ocorreu durante as investigações. Então, um relato da investigação, um relato acerca de tudo que foi produzido no curso do procedimento. É uma peça informativa. Essa é a natureza do relatório. É uma narração, uma narrativa de tudo que ocorreu no curso das investigações. Ah, professor, se o inquérito policial, ou melhor, se o relatório policial é uma narrativa, a autoridade policial pode proceder fazendo um juízo de valor nesse relatório. Qual é a cognição que pode ser efetivada nesse relatório policial? Pessoal, no relatório policial, o delegado deve se ater apenas à capitulação do fato, vale dizer, a um juízo de tipicidade aparente. Então, no relatório, o delegado deve se ater apenas a um juízo de tipicidade aparente, fazendo a capitulação jurídica do fato, a tipificação do fato, a definição jurídica do fato. Então, ele só vai fazer um juízo de tipicidade no relatório. Um juízo de tipicidade aparente, a definição jurídica desse fato. Óbvio que você sabe que isso não vai vincular o titular da ação penal, não vai vincular o dominus litis, não vai vincular a opinião do titular do direito de agir. Óbvio que essa capitulação jurídica não vincula o Ministério Público. Nada impede que o Ministério Público ofereça denúncia com base em outra definição, mas a autoridade policial deve fazer essa capitulação do fato. Invadindo ainda a autoria e a materialidade. Então ele vai se ater à autoria, materialidade e tipificação. Então, nessa peça informativa, a autoridade policial vai se ater à tipicidade, autoria e materialidade. Vale dizer, causas excludentes de ilicitude e eventuais causas excludentes de culpabilidade não devem ser objeto de apreciação pela autoridade policial. Vou repetir. Então, o delegado vai se ater à tipicidade, autoria e materialidade. Ou seja, eventuais causas de justificação e excludentes de culpabilidade não devem ser objeto de apreciação pela autoridade policial. O delegado não tem que invadir essa seara. Viu? Beleza, vamos abrir para a galera fazer umas perguntas aqui. Diga, mestre. Tem dúvida? Vou repetir? Pronto, alguém tem pergunta? Não. Tem? Vou repetir. No relatório, última peça do inquérito policial, o delegado vai se ater à tipicidade, definição jurídica do fato, autoria e materialidade. O delegado vai se ater tipicidade, autoria e materialidade. Ou seja, não vai fazer qualquer juízo de valor
acerca de excludentes de ilicitude e culpabilidade. Então não vai invadir o perímetro da ilicitude e da culpabilidade. Esse entendimento que prevalece flagrantemente na doutrina majoritária. Então só é tipicidade aparente, autoria, materialidade, não invade excludente de ilicitude e culpabilidade. Beleza? Excludente de ilicitude, causa de justificação, e excludente de culpabilidade, ele não deve invadir nessa área. Diga, mestre. Certo. São. Temporária e flagrante. 3 espécies. Só essas hoje no Brasil. Isso. É um liame tênue, porque a prisão preventiva também pode ser decretada na fase do inquérito. O grande problema é esse, é que a prisão preventiva também pode ser decretada na fase do inquérito policial. Então, às vezes, surge uma dúvida, não é em prova objetiva, mas em dúvida, por exemplo, quando o delegado vai representar por uma prisão temporária, quando ele vai representar por uma prisão preventiva. Quer ver um exemplo clássico? Imagine que o indiciado está ameaçando uma testemunha que vai ser ouvida em sede de inquérito policial. Eu posso dizer que essa conduta do indiciado tanto propicia a decretação de uma prisão temporária que torna-se imprescindível para as investigações do inquérito, como também pode autorizar a decretação de uma prisão preventiva para futura conveniência da instrução criminal. Então vejam que existe um liame porque um caso da vida, um fato, pode dar aso à decretação das duas prisões. Qual é a distinção primais? Primeiro, prisão temporária só no inquérito. Preventiva não, cabe no inquérito e na fase processual. E a outra distinção que nós salientamos aqui é a questão prazal, porque a prisão temporária, nos crimes hediondos e equiparados, vai dar a oportunidade de que o delegado tenha um prazo maior para poder continuar nas investigações. Até uma aluna na turma de delegado me falou, na época depois eu verifiquei, que no caso da Boate Kiss, o advogado de defesa pediu a prorrogação da prisão temporária. Quer dizer, não analisei isso nos autos propriamente, mas foi uma situação que só seria justificável pela possibilidade das investigações continuarem e seu cliente não ser eventualmente denunciado pela comprovação em série de inquérito de que ele não teve responsabilidade penal. Então veja que a prorrogação da prisão temporária vai permitir também o prolongamento do inquérito policial. Prisão temporária só em inquérito policial. Não. Pergunta da colega. O juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício no inquérito? Na verdade, não pode nem decretar a prisão temporária, nem a prisão preventiva de ofício, porque a prisão temporária só tem cabimento no inquérito. Vedação dessa lei 7.960, o juiz não decreta a prisão temporária de ofício no inquérito. E também não pode decretar a prisão preventiva de ofício na fase do inquérito policial. Converter, nós temos posições no STJ admitindo a conversão do flagrante em preventiva de ofício. Mas na doutrina isso é divergente. Ok? Do inquérito policial. 10 do CPP. A pergunta da colega. Falamos daquelas duas correntes sobre o prazo de conclusão do inquérito policial existindo prisão temporária em crime hediondo. E não falamos de uma corrente, e aí não comentamos que é flagrantemente minoritária. Claro que existem posições apartadas, não dá nem para afirmar que é uma corrente nesse sentido. Pelo seguinte, a posição da colega é a seguinte: deveria ser aplicada apenas o 10 do CPP. Ou seja, mesmo decretando uma prisão temporária por 30 dias, o inquérito policial deveria terminar num prazo de 10 dias.
Só que vejam, por que essa posição não é aceita na doutrina? Primeiro, o 10 do CPP só fala em prisão em flagrante e prisão preventiva. Então, pela taxatividade, não existiria violação. Porque o 10 do CPP fala, nos casos de prisão, de preso em flagrante delito ou preventivamente, aí exclui a possibilidade de prisão temporária. E segundo, por uma questão de direito social, vale dizer, de segurança pública. Nada adiantaria a lei de crimes hediondos prescrever um prazo de 30 dias para prisão temporária se o inquérito só pode durar 10 dias.